Creia que Ele é o único Salvador da sua vida para você ver. Amém? Vou fazer a oração pela família, porque o Senhor colocou no meu coração e falou com ela. Se a igreja puder ficar de pé. Paizinho santo e amado, Deus te louvamos, Pai, o teu nome, porque tu és bom. Pai, tu estás aqui neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio na cura, Senhor, de quem está precisando de uma cura nesta noite. Ah, Espírito Santo de Deus, aqui está uma mãe aflita com seus filhos. Ah, Deus, eles estão longe daqui, mas, Pai, ela está, Senhor, orando por ele e pediu oração, dizendo: Senhor, chega ali, meu Deus, salva meus filhos, salva meus filhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se tiver alguém aqui com falta de perdão, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para a honra e glória do teu nome, que o Senhor libere, Senhor, que o Senhor desfaça, Senhor, em nome de Jesus, Pai, quebrando estes ferrolhos do inferno que o inimigo colocou na mente e no coração dessa pessoa, para que pudesse, Senhor, matar a terra. Senhor da glória, vai desfazendo toda a obra do inferno, vai desfazendo toda a obra do inimigo nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque tu estás neste meio, Pai, tu estás neste lugar, Senhor, e eu creio, Pai, nós cremos, Senhor. A igreja do Senhor não veio aqui em vão, a igreja do Senhor veio aqui para o Senhor dar livramento de morte, a igreja do Senhor está aqui nesta noite para salvar, para que a semente fosse plantada nesta noite, neste lugar, e nós cremos no poder do nome de Jesus, porque o seu nome, Pai, seja glorificado, exaltado, em nome de Jesus Cristo. Pai, aqui está uma mãe pegada na mão da filhinha deles, Pai, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor entre com providência nessa família, que o Senhor entre com providência na família da tua filha, que o Senhor entre com providência aqui nesta casa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Pai, faz uma obra grande na vida dela, vai tirando todo e qualquer empecilho, vai tirando todo e qualquer rejeição, Maiaçô. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai trabalhando, porque um dia o Senhor, Pai, em nome de Jesus, sarou a enfermidade no teu corpo, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, teu encontro, aleluia, com ela nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa vida, Pai. Tome esta vida diante da sua presença e apressa na presença do Senhor. Amém? Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Apresse, jovem. Se apresse na presença do Senhor. Se apresse. Se apresse na presença do Senhor. O Senhor está lhe chamando. Esse trabalho nessa noite veio por todo mundo, mas veio mais por sua causa. Glória a Jesus. Amém, irmãos? São obras de libertação. Eu queria convidar o irmão Mauro. Mauro, ele tem alguns minutos. Deus vai colocar no coração dele e ao mesmo tempo ele vai orar. Eu queria que o Mauro orasse por aquele jovem ali. Amém. Orar por ele e pelo pregador que é o pastor Tiniel nesta noite. Então o irmão vai falar alguma coisa e vai orar por ele, os demais e também pelo pregador da noite. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Jesus é bom. Jesus é bom. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Jesus já falou, mas eu vou ler, porque ele mandou. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. E o 36. Porque Deus falou aqui desses 3 versículos. Mas quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Diz o seguinte. O versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, o 36 ele diz: se pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Meus irmãos, a gente sabe que
Se a gente for falar, esse culto tem que amanhecer o dia. For fazer mesmo direito, assim, para que todo mundo tenha oportunidade, porque cada um que vem aqui à frente, que Deus usa de forma mais linda, mais precisa, com autoridade para falar, porque tem pessoas aqui no meio deste povo e pessoas nos arredores precisando de libertação. Deus já falou e Deus quer falar. Eu quero dizer que, como Deus faz as coisas lindas, Deus falou comigo nesta noite num gesto que ninguém aqui imagina, nem quem foi mais eu. Mas chega a dona da casa, a irmã Judaneide, e ela me chama para ir buscar a mãe dela. E quem é a mãe dela? A esposa do irmão Geronço. E eu saí, entra aqui, entra ali, entra aqui, entra ali, e eu quase que dizia, eu não chego mais não, mas cheguei. Mas sabe por quê? Toda essa dificuldade, aí Deus diz no meu coração, tá vendo? Aonde a tua esposa vinha, que para chegar aqui ela tirava as sandálias dos pés e passava nesses becos para vir orar por você, para vir pedir e clamar para eu cuidar de você. E eu cuidei, e você está aí, vá buscar e diga, porque ela vinha para cá. Ela vinha para cá para orar, para clamar quem? A igreja do Senhor, essa igreja que está aqui, pregando e dizendo que só Jesus salva. Amém. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Então é assim que Deus fala, meus irmãos. É assim que Deus fala. O irmão Geronço, ele falava, ele deixava esse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele dizia o livro e ele dizia o número do versículo. João, capítulo 8, versículo 32. Mas ele não sabia ler. Ele não sabia ler. E eu estava dizendo ao irmãozinho aqui hoje, eu perguntei, ele disse, eu não sei, não se preocupe não. Se preocupe não, porque lá em Romanos 10:17 eu mostrei a ele, diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Jesus não veio pregar para todos aqueles que são formados, aqueles que são iletrados, como falava naquele tempo. Jesus não veio pregar só para eles. Jesus veio pregar para toda a humanidade, para todo o ser humano. Ele veio pregar e quer saber mais? Ele veio morrer e quer saber mais? Ele morreu por todo o ser humano. Cada um de você que está escutando esse som nessa noite, lembre-se que ele morreu por você. Ele morreu para lhe dar o direito de você ter a salvação. Não é chegar aqui, fazer uma inscrição, pagar 200, 500 reais e ficar dando R$1.000. Isso é tudo mentira. Isso é enganação de Satanás. A palavra de Deus é de graça, porque Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. É de graça. Agora você vai para o céu pela graça. Então não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga os seus pecados e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ora, meu irmão, minha irmã, vizinhos que estão escutando esse som, eu nunca vi um amor tão grande assim. O amor que ele deu a sua própria vida por mim e por você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Guarde no seu coração essas palavras, que se eu soubesse eu louvava. Eu dizia, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Eita glória! Ele não desiste de você, meu irmão. Ele não desiste, ele quer cuidar de você, porque ele já falou aqui que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas antes dele falar isso, ele disse, hoje veio salvação para esta casa, hoje veio salvação para esta rua, hoje veio salvação para este bairro, aleluia, glória a Deus. Hoje tem pessoas sendo salvas nesta noite, neste lugar. Vamos orar, meus irmãos, que a gente possa ficar de pé e orar, clamar ao nosso Deus. Eu achei tão lindo aquele jovem que está se levantando ali. Eu cheguei e falei para ele
que Jesus era bom, ele disse: eu quero agradecer a vocês por permitir que eu fique aqui sentado escutando a palavra. Não, meu irmão, agradeça a Deus, porque Ele está entrando no teu coração nesta noite. Ele está batendo, Ele quer entrar no teu coração e fazer morada. O Espírito Santo de Deus quer te libertar, porque quantas vezes eu caí nas calçadas bebendo cachaça, e não só eu, como o irmão Cidinho e outros que estão aqui, o irmão Nivaldo e outros que estão aqui, tudo era que nem você, meu irmão. Aqui não tem nenhum que era paparicado, que era filho de rico, filho de papai, que não bebia cachaça e que não fazia o que não presta. Aqui é porque Jesus entrou nas nossas vidas, Ele nos convidou, Ele nos chamou, a gente deu ouvido e veio, e Ele está fazendo a obra na nossa vida, Ele está cuidando de nós, e Ele quer cuidar de você nesta noite. Pai, Deus grande e poderoso, Pai, neste momento nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já falou. O que o Senhor já falou neste lugar através do teu servo, das tuas servas, ó Deus, já salva essa casa, já salva essa rua, já salva esse bairro, essa cidade, a Paraíba, o Brasil e o mundo. Porque o Senhor é Deus e só o Senhor salva. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por o Senhor trazer aquele jovem para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falar. Ele está ali tão alegre, tão feliz, ó Deus. Eu não conheço o coração dele, mas o Senhor conhece. Eu não sei o que é que ele veio ver aqui, mas o Senhor sabe o porquê que ele veio. Ele veio para cá, ele sentou ali. Oh, Jesus, eu tenho certeza que o Senhor mandou. Porque quando o Senhor manda, a gente obedece. Deus, e glória a Deus, glória ao Senhor, porque Ele obedeceu. Entra nessa vida, Pai. Entra, Senhor, e faz morada, Pai. O Espírito Santo de Deus está passeando neste lugar. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é quem tem o poder de libertar, de transformar, de restaurar, de fazer o homem nascer de novo. Porque Jesus disse: aquele que nascer de novo, que não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Faz essa vida, Senhor, nascer de novo. E outros que estão aqui, Pai, aquele que era e que saiu, que volte para o Senhor Jesus. Aquele que ainda não é, mas está caminhando, está ouvindo o Senhor falar todo dia, entregue sua vida a Jesus. Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. Jesus quer confessar você diante de Deus nesta noite. Não endureça o seu coração, não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus grande e poderoso, o Senhor já falou, mas o Senhor ainda vai falar. Ó Deus, está aí o pastor Tiniel, teu servo, ó Pai, que o Senhor use ele, Pai, conforme a tua vontade, que o Senhor mande por ele o recado que o Senhor ainda quer que seja pregado nesta noite, porque o Senhor já disse que nós estamos aqui exclusivamente para proclamar o teu Evangelho. Jesus pregou e mandou pregar, por isso que o Senhor usa o teu servo, o Senhor, conforme a tua vontade. Deus, obrigado por tudo, Pai, muito obrigado, Senhor, e fala, Jesus, fala conforme o Senhor quer, porque o Senhor é quem manda, o Senhor é quem diz, o Senhor é quem faz. Nós só escutamos e obedecemos, e nós aqui com o coração aberto estamos dizendo: queremos mais e queremos mais do Senhor Jesus. Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E também com uma boa noite. Eu vos convido para que nós possamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 18, versículos 35 em diante. Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nessa noite para engrandecermos ao nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou:
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Meus amados irmãos, nós observamos aqui 2 ocasiões de suma importância. Ouvimos aqui já, nessa noite, que Jesus ele se dirigiu a Jericó como uma forma de ofertar uma última oportunidade para essas 2 pessoas. Nós observamos aqui um contraste, uma distinção entre um homem que era cego, que não tinha uma boa condição financeira e que estava à beira do caminho. Em contrapartida, nós vemos um outro homem que era rico, era publicano, tinha tudo ao seu alcance, tinha toda a pompa e tudo que o dinheiro podia comprar. Mas ambos, o cego e o rico, tinha a necessidade de preencher o vazio no seu coração. O que nós observamos é que não são as coisas exteriores que nos preenchem, que nos completam, que nos satisfazem. Nós observamos que tanto aquele que tinha as necessidades físicas, principalmente a necessidade de voltar a ver, como aquele que tinha todas as condições financeiras, ambos necessitavam de Jesus. E em sabendo disso, Jesus se dirigiu a Jericó, porque essa era a última oportunidade que ele iria passar pelaquela cidade. Porque o alvo de Jesus era se dirigir não para a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era apenas uma passagem, era apenas algo temporário. Porque o alvo dele era se dirigir para Jerusalém. Porque lá em Jerusalém ele iria ser crucificado. Lá em Jerusalém ele iria se sacrificar pelos nossos pecados.
Mas no percurso da cruz, haviam 2 homens que necessitavam que os seus corações fossem transformados. Quando nós vamos lá para João, capítulo de número 3, nós vamos observar que Jesus ele tem também um encontro com outro homem chamado Nicodemos. Mas o que mais nos chama a atenção naquele encontro é o que Jesus profere, é o que Jesus fala a Nicodemos. Jesus diz a Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. E talvez muitos de nós podemos nos perguntar qual o sentido de nascer de novo. Uma vez que se nós puxássemos o fôlego, nós estamos respirando e estamos vivos. É porque é aí onde está o segredo. O nascimento cujo qual nós passamos é o nascimento físico. Mas nós precisamos entender que a nossa vida, ela não se limita, como o nosso irmão Aldo já leu aqui nessa noite, apenas ao material, apenas a esse mundo que nós estamos vivendo. Se nós fomos criados para viver apenas nesse mundo, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Sabe por quê? Porque nesse mundo nós temos dores, decepções, angústias, tristezas, desespero. Esse não pode ser o mundo o qual Deus ele reservou para nós. Porque na verdade, esse mundo ele está dessa forma porque o pecado entrou no mundo. Quando nós vamos lá para Gênesis, nós vamos observar que Deus criou Adão e Eva e não havia o pecado. Eles eram pessoas que tudo quanto eles faziam era para servir a Deus, para exaltar a Deus, para engrandecer a Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte espiritual. O homem foi separado de Deus. O homem passou a se rebelar contra Deus. O homem passou a ser contrário contra Deus. O homem morreu espiritualmente. Por isso que quando Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus diz, é necessário nascer de novo. É necessário que nós venhamos a nascer do Espírito. Porque se não for Jesus na nossa vida, tudo quanto nós produzimos são coisas ruins. Quando nós vamos ver lá em Marcos capítulo 7, Jesus falando para os fariseus, ele diz que tudo que contamina o homem não são as coisas que vêm de fora, mas é aquilo que procede do seu interior. É a prostituição, é o roubo, é a inveja, é a ambição. Tudo isso procede do coração do homem. E tudo isso é fruto do pecado. Não há como nós negarmos o pecado. Porque o pecado, ele bate dia após dia na nossa porta. Se nós estivéssemos na era do jornal impresso, e nós pegássemos o jornal e espremêssemos, corria o risco de sair sangue. De tanta e tanta violência que nós vemos nos dias atuais. E tudo isso não tem outro nome a não ser o pecado. É o pecado que tem desgraçado a humanidade. É o pecado que tem destruído a humanidade. E quando Jesus estava se dirigindo para Jerusalém e necessitou passar em Jericó, ele não tinha outra razão a não ser ele próprio tornasse o remédio para que o homem não vivesse mais sob a escravidão do pecado. Nenhum ser humano ele pode bater no peito e dizer, eu sou livre. Porque nós vamos encontrar lá em João capítulo 8, que todo ser humano ele é escravo do pecado. Se você observar uma pessoa que é fumante, ela diz, no dia que eu quiser deixar de fumar, eu paro.
Só que isso já faz 10, 15, 20, 30 anos que ela vem dizendo isso. Porque o pecado, ele escraviza. E naquele dia, quando Jesus estava indo a Jerusalém e parou em Jericó, havia um cego à beira do caminho. E aquele homem, ele não era cego apenas da sua visão, mas também no seu coração. E eis que uma grande multidão estava passando por ali. E aquele homem que estava à beira do caminho, apesar de ter a sua deficiência física, ele tinha a sua audição muito potente. E ele escuta que estava havendo um movimento diferente por ali. Talvez esse é o movimento que está acontecendo aqui nessa noite. Aleluia. E assim como aquele homem procurou saber o que estava acontecendo, gostaria eu também que você aí no seu lar se importasse de saber o que está acontecendo. Porque talvez essa seja também a sua última oportunidade. Talvez também essa seja a sua última ocasião na qual você vai ouvir a mensagem que só Jesus Cristo salva. E aquele homem ouvindo aquela multidão, ele diz: o que é que está acontecendo? Quem está por aqui? Que novidade é essa? E alguém diz: ó, é Jesus o Nazareno que está passando. Irmãos, aquele cego, ele não tinha visão, mas ele tinha uma boa audição. E ele havia ouvido tudo quanto Jesus já tinha realizado. E ele não poderia perder aquela oportunidade, porque ele sabia que a esperança para a sua vida estava ali na sua frente. E mesmo que ele não estivesse vendo, mas ele poderia clamar. E imediatamente ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais aquele cego clamava, mais a multidão se incomodava e dizia: deixa de ser besta, tá vendo que Jesus não vai se importar contigo, tá vendo que Jesus não vai observar para ti? Mas o que nós observamos é que Jesus, ele para tudo e diz: alguém está me chamando. Alguém está me chamando. Olha, não se sinta desprezado. Porque o homem, ele pode te desprezar, ele pode te humilhar, ele pode te maltratar, mas jamais Jesus vai te ignorar. Você pode estar no meio de muitas e muitas e muitas pessoas, mas os olhos do Senhor, eles repousam sobre ti. E assim como aquele homem que vivia à margem da sociedade clamou por Jesus, e Jesus imediatamente atendeu o seu clamor, não é diferente para você também. Aonde você está, aonde você estiver, você pode clamar e o Senhor, ele te socorrerá. Mas indo mais adiante, que o tempo não nos permite, nós vemos que Jesus resgata um homem à margem da sociedade. Mas quando Jesus entra em Jericó, havia ali também um outro homem, que apesar dele ser bem financeiramente, mas ele era rejeitado também pela sociedade, porque ele era cobrador de imposto, e as pessoas não gostavam de pessoas que cobravam imposto. E é interessante que ele também havia tido conhecimento que Jesus iria passar por ali. E Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por aquela rua, talvez você passou a semana todinha sabendo que esse culto iria acontecer aqui nessa noite. Mas talvez a sua atitude, diferente da de Zaqueu, foi não querer vir até aqui. Mas, se assim como Zaqueu, você chegou aqui nessa noite, saiba que Jesus Cristo, ele tem desejo de pousar em tua casa. Saiba que Jesus Cristo, ele tem desejo de entrar em teu coração.
E quando Zaqueu vai até aquela rua, ele sobe em um pé de árvore, porque Zaqueu era de pequena estatura. E quanto mais Zaqueu tentava chegar perto de Jesus, mais a multidão distanciava Zaqueu, porque ele era pequeno. E ele vai até aquela árvore. E o mais interessante é que Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. E quando Jesus vem ali naquela multidão, Zaqueu estava lá na árvore, e talvez Zaqueu dizia: meu Deus, como é que eu vou conhecer Jesus? Como é que eu vou identificar Jesus? Porque Jesus, ele andava semelhante aos seus discípulos. Mas esse é o ponto. Antes que Zaqueu conhecesse Jesus, Jesus já sabia das necessidades de Zaqueu. E estava Zaqueu lá em cima da árvore. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus para embaixo da árvore, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém estar em tua casa. Oh, glória! Glória a Deus. Imediatamente Zaqueu desce transbordando de alegria, porque não era comum as pessoas irem à casa de Zaqueu, não como Jesus. E quando Jesus chega à casa de Zaqueu, a salvação, ela acontece. A salvação, ela acontece. Nós vamos encontrar no último versículo que o Senhor Jesus, ele veio buscar aqueles que se haviam perdido. Então, nessa noite, o Senhor lhe deu mais uma oportunidade a você de juntamente conosco estarmos aqui, para que aquele vazio, aquela angústia, aquele desespero que você tem possa ser preenchido pelo príncipe da paz, pelo pão da vida, pelo bom pastor, porque ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é poderoso para nos completar, porque ele é o nosso Criador. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa te preencher por completo. E que assim como Zaqueu, você possa correr para os pés do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou muito nesta noite. E nós se alegramos com a voz de Deus. Porque nós devemos ser sensíveis à voz de Deus. Como é que Deus fala? Pela sua palavra. Amém? E eu queria, com tanta alegria, porque nós estamos alegres, ou não, mano? Estamos alegres ou não? Eu vejo tantas pessoas aqui, que eu vi chegar aqui. Eu queria saber se alguém sentiu o desejo no coração de fazer uma reconciliação com Deus nessa noite. Se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, nós não fazemos nada, nós não salvamos, mas Deus salva e liberta. Se você sentiu no seu coração o desejo de entregar a sua vida nas mãos de Deus, faça isso hoje. Glória a Jesus. Permita que Jesus faça a obra na sua vida. Assim como o irmão Otiniel pregou nesta noite aqui, o pastor Otiniel. Se você quiser aceitar Jesus não é qualquer coisa. O que a gente está fazendo é uma nova vida nas mãos do Senhor Jesus. Se você quiser, venha para cá para a gente orar pela sua vida. E nós vemos o que Deus vai fazer na sua vida.